Vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos 17 a 21. Filipenses 3, versículos 17 a 21. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Presta atenção. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra, as coisas terrenas. E depois ele fala: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aí, vamos orar. Deus querido, estamos diante da tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento. Aqui estão estes irmãos. Me ajuda a ser útil para eles na pregação da tua palavra. Vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver. Queremos que a palavra seja uma coisa viva, real, latente dentro do nosso espírito, no nosso coração. Assim nós cremos que será e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Então, nesse texto, Paulo traz uma grande preocupação no coração dele. Primeiro ele fala: irmãos, sede meus imitadores. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho, vivia uma vida de evangelho. Então ele diz: olha, vocês me imitem, sede meus imitadores, e observai os que andam desta forma. E depois ele revela algo que estava no coração dele muito grande. Ele diz assim: pois muitos andam entre nós. Aonde eles estão? Entre nós, no meio da igreja. No meio da igreja. Então Paulo diz que não são poucos, são muitos. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e vos digo agora chorando. Paulo não está mentindo, ele dizia chorando, que são inimigos da cruz. Como é que pode? Pessoas que andam entre nós, que estão na igreja, que são igreja, que falam de Deus, que andam com a Bíblia, que cantam. Mas ele diz assim: são inimigos da cruz, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, Paulo fala, é a perdição. A glória deles está na sua infâmia. Agora, qual era o alvo dessas pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo? Ele diz assim: visto que só se preocupam com as coisas da terra, só se preocupam com as coisas terrenas. Então eu queria falar um pouquinho disso com você hoje. Existe um evangelho sendo pregado, é um evangelho voltado para o materialismo, voltado para o dinheiro, voltado para as riquezas materiais. Pastor, o senhor é contra a prosperidade? Não, eu sou a favor. Quisera que todos aqui na igreja tivessem muito dinheiro, muitos recursos. Isso ajudaria muito a igreja a caminhar e ir para a rádio, fazer um trabalho muito maior do que faz. Só não fazemos porque não tem condições. Mas Jesus Cristo não veio aqui ao mundo só para tratar de uma vida financeira e material e levar a igreja a viver atrás disso o tempo todo. Jesus Cristo veio ao mundo com qual finalidade? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido.
E a maior declaração de amor do universo nós encontramos em João 3,16. O que é? Deus amou o mundo de tal maneira. O que ele fez? Ele deu o seu único filho. Para quê? Para aquele que acreditar no filho não se perca, não pereça. Perecer é se estragar, é se perder, mas tenha uma vida eterna. Então, na ótica de Deus, no coração de Deus, por que Jesus veio ao mundo? Por que ele enviou o seu filho ao mundo para morrer numa cruz? Para que aquele que acreditar nisso, preste atenção, aquele que crer, não se perca, mas vai ter a vida eterna. Então o objetivo de Deus, o coração de Deus, ao mandar Jesus ao mundo, ele veio trazer um reino eterno, um reino imortal. Ele veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Não é uma brincadeira. Deus sabe que o homem está debaixo do pecado, está condenado eternamente. Então ele ama esse homem, quer esse homem para si. Então ele manda Jesus Cristo, que é Deus, Deus em forma de homem. Aquele que acreditar vai ter uma vida eterna. Depois ele continua: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não acredita já está condenado. Ele nem salvo, já está condenado. Então pensa bem, olha, para que você tenha recursos nessa vida, presta atenção, você tem que trabalhar muito. São poucos que têm oportunidades de ganhar bastante dinheiro. Olha bem, é uma minoria que consegue abrir um caminho. Ele já vem de uma família rica, que já lhe dá condições de continuar com essa riqueza. Vem de família de quem tinha firma, tinha empresa e continua. Ou ele conseguiu, com muito esforço, conseguiu entrar num caminhozinho e trabalhou, e aquilo foi emendando uma coisa com outra, e deu certo, e ele prosperou e se enriqueceu bastante. E qualquer outro meio que o indivíduo encontrou, teve uma oportunidade, ou ele estudou muito, fez faculdade, trabalhou bastante, conseguiu, passou horas da noite estudando, e conseguiu entrar, conseguiu um bom emprego. Mas não é todo mundo assim, a maior parte não é assim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas uma igreja voltada só para dizer que você vai conquistar, que você vai ter dinheiro, que você vai ser empresário, que promete uma coisa terrena. Que Deus é obrigado a fazer isso, você tem que pôr Deus na parede e determinar que tudo... Olha, meu irmão, isso aí não é o Evangelho, não é o cerne do Evangelho, não é o centro do Evangelho. Então, se Paulo fala em Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita somente às coisas desta vida, então nós somos as mais infelizes das criaturas, porque morreu, tudo acabou. Então vamos comer, beber, aproveitar, encher a cara, gozarmos a vida, fazemos de tudo, porque morreu, acabou. Mas Cristo disse, Paulo disse em Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo é só ligada à coisa dessa vida, então ele diz assim, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Então Cristo não serviu para nada. O que ele fez na cruz não serviu para nada. Então naquele tempo, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que muitos já estavam andando ali na igreja. E o destino deles era a perdição. Agora, qual era o foco principal dessas pessoas? Eles andavam focados nas coisas terrenas. Eles eram inimigos da cruz, buscando só um evangelho terreno, bens materiais, terreno, bens. Se você tiver a oportunidade de ter essas coisas, vá em frente, lute. Mas o evangelho não se limita só a isso. Eu quero que você entenda. Eles eram inimigos da cruz. Então eles viviam tudo em função disso. E não tinham nada a ver com a cruz.
Então nós vemos esse quadro numa parte da igreja de hoje. Elas não pregam Jesus Cristo, não pregam a cruz de Cristo, não pregam o sangue derramado. Elas não pregam a ressurreição, os feitos da cruz, que é a coisa mais extraordinária do universo. Tudo que o homem precisa para se libertar, para nascer de novo, para ser salvo, se tornar filho de Deus, derrotar o diabo, ter a vida eterna, foi feito na cruz, vem da cruz, não tem outra maneira de alcançarmos. Mas essas pessoas se voltaram só para o lado material da coisa. O Deus deles era o ventre, servir-se a si mesmos. Pessoas que vivem em função de si, do que lhe interessa, do que lhe agrada, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo diz que eles eram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Então, vamos trabalhar na palavra de Deus. Eu quero te mostrar os feitos da cruz. Eu sei que você já sabe bem isso. Mas você tem que entender, meus irmãos, eu já passei muita luta financeira. Eu tinha as crianças bem pequenas. Eu sei o que é aperto. Não poder comprar uma coisa, não poder dar um presente para o filho. Ir lá apertado, comprar um sapato, tem um sapatinho bom, ela gosta, mas só tinha dinheiro para comprar aquele mais feinho. Vocês estão entendendo? Eu também ia lá pagar aluguel, dava aquele dinheirão para pagar aluguel, falava, meu Deus, esse aluguel me faz uma falta terrível, não tinha casa própria. Que alívio eu ter alguma coisa de Deus, né? Deus me dá um alívio. Eu passei muitos anos assim, eu sei o que é isso. De não poder fazer certas coisas porque não tem os reais no bolso. Naquele tempo era cruzado, cruzeiro, tinha mudado a moeda em tantas vezes, não é verdade? Não poder ter uma coisa melhor para comer em casa, porque se eu comprasse aquilo ia faltar aquilo outro. Eu já vivi isso aí. Vim de uma família que viveu assim, no começo de vida de casado, vivi muito assim. Talvez a esposa nem sabia, ela está aqui me olhando. Eu nunca falei para ela o que faltava, porque deixava de faltar. O que vinha era o que resolvia. Carregava o fardo sozinho aqui dentro de mim, na minha cabeça, no meu coração. Então eu sei que um alívio, um socorro, é uma bênção muito grande. Mas não é esse o foco principal do Evangelho. Então vamos voltar para a palavra da cruz. Quais são os feitos da cruz? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3. Vamos trabalhando nisso, porque nós vamos ver que a cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 11 até o 14, que diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que era a maldição da lei? Eles tinham que obedecer todos os quesitos da lei. Quando eles desobedeciam os quesitos da lei, eles falhavam, e eles falhavam muito. Então a maldição era um castigo, uma punição pela transgressão da lei. Então nós vamos ver na velha aliança que quando eles desobedeciam, várias vezes eles sofreram punições terríveis. Eles foram escravos de outras nações. Eles foram saqueados, foram oprimidos, passaram aperto até por comida. Por quê? Porque eles desobedeciam a lei e vinha a maldição da lei. Mas diz o que na palavra de Deus? Que Cristo, Ele nos resgatou disso, desse mal. Ele foi para a cruz e ele se fez maldição em nosso lugar. O que isso significa? Que aquele castigo pelas falhas e desobediências não pode cair sobre nós.
Não pode vir uma punição sobre nós, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, e nós hoje, que estamos depois da cruz, que nascemos de novo, que somos filhos, nunca estaremos debaixo de maldição. A maldição não pode alcançar aquele que está em Cristo, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Agora existe uma falsa maldição, que eles falam que é maldição hereditária, que é o ensino falso, mentiroso, que traz desgraça para a igreja que crê nisso. Eles dizem o seguinte: se o seu tataravô cometeu um pecado, se envolveu com demônios, se prostituiu, fez um monte de coisa errada, então seu tataravô passou isso para o seu avô, o seu avô passou isso para o teu pai passou isso para você, e você, mesmo sendo crente, mesmo tendo aceitado o Senhor Jesus, sendo salvo nos dias de hoje, mesmo tido acreditado na obra da cruz, perdoado, salvo, liberto, ainda aquele efeito que o teu tataravô cometeu há 150 anos atrás, 200 anos atrás, ainda aquilo mesmo, você sendo de Deus, você pode sofrer uma penalidade por aquilo que ele fez há 150 anos atrás. Isso é uma desgraça. Então Cristo se fez maldito. Quando eu nasci de novo, me tornei um crente de verdade, se houvesse qualquer maldição na minha vida, é rompido, é destruído, é desfeito na hora pelo poder de Jesus Cristo. Então aonde aconteceu isso? Não adianta eu jogar uma agorada não quebra a maldição. Não adianta passar óleo na parede não quebra a maldição. Não adianta ir lá passar naqueles que trabalham com quebra de maldição hereditária. Eu vou contar a minha vida, o que eu fiz, e sai demônio disso, sai demônio. Não quebra a maldição. A única coisa que quebra a maldição é o que Cristo fez na cruz. Você acredita nisso? Então o único meio de não haver a maldição da lei é a punição. Hoje a pessoa fala assim: esse evangelho da graça é muito fácil. É fácil para mim, que não fui para a cruz e fiquei lá. Mas para Jesus não foi fácil. Esse negócio de Deus perdoa, eu posso fazer o que eu quero. Não, eu não posso fazer o que eu quero. Paulo disse: não deis ocasião à carne. Cristo me põe em liberdade no evangelho da graça, mas eu tenho que policiar minha carne, porque se eu soltar ela, eu vou fazer tudo errado, mesmo sendo crente, eu vou fazer tudo errado. Então ele diz: não dê ocasião para a carne, mas que eu não estou mais debaixo de maldição, fui perdoado, fui. Está bem claro isso na mente? Então o que quebra a maldição? A única coisa que quebra a maldição foi a cruz, o Cristo crucificado. Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles escondem essas coisas, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Vamos mais para frente. 1 de Pedro, vai virando aí, vamos lá para o fim, Hebreus, Tiago, depois vem 1 de Pedro. Estamos dizendo os feitos da cruz, 1 de Pedro 1, versículo 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha lá, você entende alma? Quem é o pastor e bispo da nossa alma? É Jesus. Então ele está dizendo que, Pedro está dizendo o quê? Que ele mesmo carregou no seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Agora, qual é a justiça? O preço do meu pecado foi pago na cruz do Calvário, ele carregou tudo. Então, todo o peso que pesava sobre nós, toda a culpa que pesava sobre nós, todo o julgamento que cairia sobre nós, Cristo tomou na cruz todos os nossos pecados e liquidou com esse assunto. E nós agora, olha que coisa linda, estamos mortos para o pecado, mortos para esta coisa chamada pecado, porém vivos para Deus. Então na cruz, Deus eliminou o nosso passado na pessoa de Jesus Cristo.
eliminou a nossa culpa, o peso da condenação que estava sobre as nossas costas. Foi na cruz. Você acredita nisso? Então, quando Deus olha para mim e para você que crê, você tem que acreditar nisso. Ele vê você uma pessoa perdoada, sem culpa, sem condenação. Não tem nenhuma maldição da lei sobre a tua cabeça, porque você errou, porque você vai errar. Você é pecador, é cheio de falha, vai errar muito ainda. Todos nós erramos. Então Deus olha para você, vê essa pessoa perdoada e vê o seu passado liquidado. Você quer ver isso? Um texto que dificilmente alguém vem pregar no rádio, na televisão. Ninguém faz campanha com isso que eu vou ler para você agora. Mas abra lá em Romanos capítulo 6, para você entender melhor o que Pedro disse aqui. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1, Paulo começa fazendo uma pergunta. 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Pastor, como é isso? Como é que eu morri? Quando ele fala pecado aqui, é esse sistema maligno que entrou por Adão. Então ele faz uma pergunta: como eu vou viver ainda escravizado por isso? Como eu vou viver ainda submisso, escravizado pelo pecado, se eu morri para tudo isso? Se eu morri para essa escravidão? Como, pastor? Então eu morri para o pecado? É isso que ele está dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então na cruz, você vai ver isso mais para frente. Quando Cristo foi crucificado, Deus me incluiu naquela morte. Quando Cristo morre, eu fui incluído naquela morte. Eu morri para o pecado, para a escravidão, para a maldição, para o domínio do diabo. Morri para tudo isso, fui liberto de todas essas coisas pela morte de Cristo na cruz. E aí ele diz no versículo 3: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, olha lá, fomos batizados na sua morte, incluídos na morte dele, sepultados na morte dele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha lá versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você entendeu? Fomos unidos com ele lá na semelhança da sua morte, seremos unidos na semelhança da sua ressurreição. Então, quando Deus olha para nós, precisa entender o Evangelho. Eu creio em Cristo, sou salvo. Eu morri para o meu passado, morri para tudo aquilo que me afligia, morri para aquilo que me escravizava, morri para as maldições, morri para a escravidão. Morri. O que acontece quando uma pessoa morre? Você põe ela no caixão, arruma bem a dentadura dela lá, gruda, né? Depois que enterrou, acabou. Voltou ao pó. Ela não tem mais nada a ver. Não adianta, chega lá no morto, dá uns tapas nele, ele não vai reagir mais, morreu. Pega lá, vê ele lá, tá com um diamante, rouba o diamante dele, do dedo dele, né? Que fazem até isso, né? Vai enterrar com a aliança, vai lá e rouba a aliança do morto. Até isso eu já vi. Ele não pode fazer mais nada. Se ele fosse multimilionário, não podia fazer mais nada, porque acabou, ele morreu para esse sistema. Não pode fazer mais nada. Então, quando ele está dizendo que nós morremos para o pecado, significa justamente isso. Nós entramos numa outra dimensão. Tudo aquilo que era a vida da escravidão no pecado acabou, não tem mais nada a ver com a gente. Estamos livres para sempre. Você acredita nisso? Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Continua a leitura. Versículo 6, olha o que ele diz: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura.
E a velha, para onde foi? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, aquela velha criatura que éramos antes de nascermos de novo, foi cravada na cruz com Jesus Cristo. Acabou. Isso é uma coisa espiritual que eu estou te dizendo. É só por revelação que você vai entender. O nosso velho homem foi crucificado com ele, passou pela cruz. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu. Para o pecado, assim também vós considerai-vos mortos. Mortos para quê? Para o pecado. Mas vivos para Deus. Então, meus irmãos, nós estamos mortos para a escravidão do pecado. Mortos para o sistema de escravidão que nós vivemos no passado. Mortos para o poder do diabo. Mortos para a escravidão. Estamos livres do lado de cada coisa. E onde isso se tornou possível? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Nós morremos para a escravidão na cruz de Cristo. Você acredita nisso? Pastor, isso é minha cabeça. Olha, essa é a sua cabeça. Você pode estar olhando para mim e não está entendendo nada. Sabe por que você não está entendendo nada? Porque você não aprendeu o evangelho. Você é aquele crente que foi na igreja, ouve um montão de coisa, você vai ter vitória, sua vida vai mudar, você vai conquistar, campanha disso, campanha daquilo, ame teu irmão, tudo muito bonito. Mas a tua mente ainda não foi renovada com a verdade. Então é difícil, essa linguagem aqui que eu estou te falando, para quem é mais novo, é uma coisa, não vejo a hora de acabar para ir embora. Porque não tem coisa que me motive. Eu quero uma pregação de motivação. Receba! Vai receber agora, xalabacá, receba! Ela quer isso, que motiva ela, essas coisas. Porque a mente ainda não evoluiu, ainda está... Que é uma coisa que a alma seja ativada para sentir alguma coisa, para ver alguma coisa. Então eu compreendo, se você está até chato que eu estou te falando, que você não entende ainda. Mais lá para frente você vai entender. Mas que da cruz pôs um fim no nosso passado para a escravidão, pois. Entende isso ou não? Sim ou não? Mateus capítulo 27, vamos lá. Pastor, mas eu trago o meu passado na memória. Na minha mente tem uns períodos difíceis de sofrimento que eu passei. E pastor, não gosto nem de lembrar daquilo. Sui! Na tua memória. Mas na ótica de Deus tudo isso não existe mais. Você está livre. Você acredita nisso? Na ótica de Deus você está livre. Então o que eu vou fazer com isso da minha cabeça? Põe a verdade no lugar disso aí. Eu não posso sofrer pelo meu passado que nunca mais vai voltar, ainda que tenha sofrido. Eu não posso deixar essas recordações que me trazem tristeza ficar aqui me dominando. Até quando? Tem que pôr a verdade nelas, eliminar isso da minha mente, deletar essas coisas, porque tudo isso acabou na cruz. Mas vamos lá, o que eu falei? Mateus 27. Mateus 27. Vamos ler 45 até 51. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito.
E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Até aí, o que aconteceu aqui? Ali na cruz, presta atenção. Quando Jesus clama em alta voz, entrega o Espírito, que véu é esse que se rasgou de alto a baixo? Vamos encontrar ele lá, Gênesis, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, Êxodo capítulo 26. Êxodo 26, nós vamos ler alguns versículos, 31 a 33. 26, 31 a 33. Você tem que entender isso, entender bem. Deus está dando instruções para Moisés fazer o tabernáculo. Então ele diz no versículo 31: farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido com querubins. O farás a obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus conchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos conchetes, e trarás para lá a arca do tesouro, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o lugar e o santos dos santos. O que era isso? Lá na velha aliança, no tabernáculo, tinha esses 2 lugares. Tinha 3, o pátio, os lugares santo e os santos dos santos. Vamos falar desses 2. O lugar santo era um lugar onde o sacerdote entrava e fazia o serviço sagrado. Tinha liberdade de entrar constantemente lá. Mas esse véu aqui, esse véu que Deus está mandando fazer para dividir o lugar chamado Santos dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança lá do Velho Testamento, era um lugar que não era permitido para o sacerdote entrar a hora que ele queria. Dentro desse lugar chamado Santos dos Santos estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, da Velha Aliança. Dentro dessa arca estava a vara de Araão que floresceu, o maná, as tábuas da lei, estava tudo lá, e lá dentro estava a presença de Deus. Dentro desse lugar, um lugar oculto. Qualquer um do povo de Israel não tinha autoridade para entrar lá dentro e conversar com Deus. Se ele quisesse fazer alguma oferta, ele tinha que trazer para o sacerdote, entregar na mão dele, e ele, representando essa pessoa, faria lá o sacrifício que tinha que ser feito. Então, Deus estava dentro daquele lugar, um Deus oculto. Uma vez por ano era autorizado o sumo sacerdote a entrar lá, com sangue de animais para aspergir sobre as coisas sagradas que estavam lá. Uma vez por ano, só isso. Então, o caminho para aquele lugar onde estava a presença de Deus era um lugar fechado por um grande véu. Então Deus, ainda na mentalidade deles, era um Deus oculto, um Deus estranho, um Deus meio enigmático, que eu não tinha um acesso claro diante dele. Então esse véu permanecia, mas quando Jesus morreu, entregou o Espírito, disse: está consumado, este véu rasgou, dando a entender o que Deus agora sai daquele lugar oculto. Deus não quer ser um Deus meio escondido, enigmático, misterioso. Não, Deus quer ser encontrado por todas as pessoas que querem Ele. Então, quando Jesus morre, Davi não conseguiu romper esse véu, o sangue de animais do Velho Testamento não conseguiu romper o véu, os sacrifícios dos animais não conseguiram nada, poderia romper e desfazer isso. Mas quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado de alto a baixo, e Deus agora não está mais lá num lugar fechado, oculto aos olhos das pessoas. Deus agora, com esse véu rasgado, Ele vem e torna acessível a todas as pessoas que acreditarem nele através de Cristo. Então Deus não está oculto num lugar. Deus não é propriedade de um templo construído por mãos humanas que só lá faz milagre. Deus só está lá dentro. Deus não é monopólio de igreja nenhuma. Deus está ao alcance daquele que crê em Jesus Cristo,
abertamente em qualquer lugar. Eu posso andar no meio da rua e crer, e Deus está ali comigo. Eu não preciso estar dentro da igreja o tempo todo. Eu posso estar dirigindo, Deus está ali comigo, eu tenho acesso a Ele direto. Então, aquela visão de um Deus fechado, naquele lugar escurão, acabou. Através de Cristo, Cristo rompeu o véu. Não preciso mais do templo, acabou o templo. O templo na nova aliança são as pessoas, somos nós, não é construção. Então, quando Jesus morre na cruz, o único meio de desfazer aquilo foi a morte dele na cruz. Então, através da morte dele, agora ele abre um novo e vivo caminho. Isso a gente precisa gritar da ponta dos prédios, na internet, na televisão, no rádio. Precisamos gritar, falar isso para as pessoas, porque esse evangelho pregado, onde só numa igreja, num lugar, com uma pessoa, com um apóstolo, só ali que tudo acontece, ali é tudo verdadeiro, monopoliza as coisas. Deus tem, qualquer um que crê tem acesso a Ele. Você que crê em qualquer lugar do planeta tem acesso a Ele. Não depende mais de intermediários. Agora vamos lá para Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos ler lá o que aconteceu através daquele sangue derramado na cruz do Calvário. Você já sabe isso, pode até me dar uma aula. Mas Hebreus 10, olha o que ele diz, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que ele está dizendo? Ele está usando aquela figura lá que nós lemos. Ele está dizendo que agora nós podemos entrar naquele lugar, na presença de Deus, com intrepidez, sem culpa, sem nada. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, olha lá, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele quis dizer? Que agora o sangue que Jesus derramou na cruz abriu um caminho novo que não tinha na velha aliança. Deus escancarou a porta para todo mundo que se achegar a Cristo. Tem um acesso direto a Deus. Eu não preciso mais de um padre. Eu não preciso de um pastor para me achegar a Deus, não preciso de um apóstolo, não preciso de Maria para me achegar a Deus, nem de São Pedro, São João, São Tiago, que são os apóstolos, nem de São Judas Tadeu, né? Eu não preciso da Salve Rainha, eu não preciso de Iemanjá, de Cabô, eu não preciso de nada dessas coisas para me achegar a Deus. Não tem mais intermediário, Cristo é o nosso intermediário, e qualquer um que crê agora tem um acesso direto a Deus. Não preciso de agorada para Deus chegar até mim. Não preciso de rosa ungida para Deus me abençoar. Não preciso de sal grosso, de corredor de sal grosso. Não preciso de mesa a usar. Não preciso de nada dessas coisas. Isso é tudo religião. Isso tudo quer fechar o caminho que foi aberto na cruz. Não preciso de nada. Nada, absolutamente nada. Porque Jesus abriu um caminho, um novo e vivo caminho pelo sangue. Eu agora tenho acesso direto a Ele. Direto a Ele, não preciso de mais. Acabou as coisas intermediárias. Você acredita nisso? Mas o que a gente vê na igreja? A gente vê assim, um aprisionamento. Eu preciso de um pastor que tem que fazer alguma coisa por mim. Eu preciso de uma cobertura apostólica que só o apóstolo, quando ele fala a palavra, vai acontecer na minha vida. Eu preciso de alguém, eu preciso. Então, no meio da igreja, algumas pessoas são espertas, elas crescem, elas fazem alguma coisa diferente, atraem aquela multidão, e fica um monte de coitado pendurado num homem pecador, pendurado nos dons dele, no que ele quer fazer, tendo ele como cobertura. E essa gente não mostra que o caminho está aberto, que tem que ensinar a cada um se a chegar a Cristo em liberdade, sem nenhuma condenação. Olha, eu sei que tem crente novo, não vai entender nada. Mas você não precisa de oração de ninguém. Ah, pastor,
Eu vejo, venha que eu vou fazer uma oração forte. Você que está amaldiçoado, o marido foi embora, está desempregado, está com chagas, está com o ouvido entupido, está com pulso, está com câncer. Venha que eu vou fazer oração forte. Que oração forte? Então o povo que não conhece o evangelho, presta atenção, não sabe disso que eu estou te falando. Ele vai correr atrás dessas coisas, ele não sabe que o caminho está aberto. Você sabe que a tua oração funciona ou não? Eu acho que você não acredita na tua oração. Você está viciado, com a cabeça viciada, e depender das pessoas. Você no teu quarto, em qualquer lugar, pode fechar os olhos e falar com teu pai. O caminho está aberto, Deus te ouve. Mas pastor, eu não sou tão santo. Eu não sou nem apóstolo, eu não tenho ministério, eu não faço a obra. E daí? Deus te ouve, o caminho foi aberto pela cruz, o sangue foi derramado lá. Os inimigos da cruz de Cristo nunca vão falar isso. O Deus deles é o vento, eles servem a si mesmo, só se preocupam com as coisas terrenas, mas Deus ouve a tua oração. Quando é que você vai acreditar? Você acredita? Você tem acesso direto ao Pai no Espírito. Só que Deus, o homem que é um Deus que ele mexe, que ele toca, então ele vai se agarrar numa estátua, ele vai se agarrar num manto, ele quer tocar, para ele ter certeza que Deus está com ele, ele quer se agarrar em alguma coisa e falar, está aqui comigo, né? É falso. Na nova aliança, os sentimentos não valem nada, tocar em coisas não valem nada. O que vale é a fé que você tem na verdade da palavra de Deus. É isso que vale. Não preciso de água, de óleo, de apóstolo, de ninguém. Nem você precisa de mim. Eu estou aqui porque tenho que estar. Eu tenho que ser uma voz e dar o arroz e feijão para você comer. Mas você não precisa da minha oração. Minha oração não é mais forte que a tua. É igual. Pastor, não fala isso. O senhor está me decepcionando. Eu preciso de um ídolo, pastor. Preciso de alguém que grita, que mexe, que rodopeia, que fala ralamantúria, que promete que eu vou ficar rico, que dá um show, que entorta a cabeça, que pula, que faz assim, na igreja. Eu preciso disso, pastor. Você não precisa, você está viciado nessas coisas, foi enganado, não conhece o evangelho. A tua oração é ouvida por Deus, mas se você precisar disso, você está escravo. Então vai atrás dele, vai atrás deles. Aprenda a rodar também, que outros vêm atrás de você. O caminho foi aberto aonde? Na cruz. Agora os inimigos da cruz, presta atenção. Eles não estão dizendo assim, não, a cruz é enganosa. Não, eles não falam nada disso. Eles têm um evangelho materialista que não fala mais nada de Jesus. Eles só falam das coisas desta terra. Eles não falam da cruz. Não mostra a liberdade. Porque se o povo aprender liberdade, anda como livre. Não vai mais nas campanhas. Não vai mais. Mas eles não mostram o que aconteceu na cruz. Eles nem falam Jesus. Eles falam Deus. Pode ouvir. Pode ver o que eu estou dizendo. Então na cruz o novo e vivo caminho foi aberto. Acredita ou não? Então olha o que você tem que fazer. Por isso que você tem que ter fé. Vamos supor que aconteceu um problema com você. As tuas emoções se alteraram pelo problema. Você está lá angustiado, meio deprê, está lá caído. E daí? Naquele momento assim fala, Deus, o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor está comigo. O caminho está aberto. Creia! E vai ser assim com você. Olha como é simples. Mas quando a pessoa está angustiada, entristecida, ela vai jogar a culpa nos outros. Ela precisa de alguém que faça alguma coisa por mim. Então ela vai atrás de alguém que vai fazer alguma coisa por ela. Vocês estão entendendo ou não? É verdade. É verdade. Vamos ver outras coisas da cruz. Só mais uns 10 minutinhos, tá bom? Então, você já cansou de ouvir eu te dizer estas coisas, mas não cansa não. Colossenses capítulo 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2. Versículos 14 e 15, vamos lá. Você já sabe o que eu vou dizer. Versículo 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o escrito de dívida, tudo que nós devíamos por causa do pecado, toda a inimizade que a gente tinha com Deus, toda a dívida de transgressão que a gente tinha com Ele, que nos era prejudicial, isso era a parede da separação entre nós e Deus. O que Jesus Cristo fez? Ele cravou na cruz, desfez tudo isso na cruz. Você acredita? A mesma coisa que você devesse 10 mil reais, uma tia tua sabe que você estava devendo, vai te dar um socorro, vai lá e quita a dívida. Ela quitou, acabou, você não fez nada para pagar, ela pagou para você. Não deixa chegar lá, eu estou devendo. Não, está pago, mas eu não paguei nada, eu estou devendo. Não está, alguém pagou. Então, escrito de dívida, tudo que era contra nós, que nos condenava, foi cravado na cruz. Ele quitou isso na cruz. Você acredita ou não? Nos era prejudicial. Ele removeu todas essas coisas cravando na cruz. Então, eu não devo mais nada para Deus, meus irmãos. Você não deve mais nada. Você continua sendo defeituoso e vai dar muita mancada ainda. Mas eu não devo mais nada para Deus. Você não deve mais nada para Deus. Porque Cristo cravou na cruz o débito, a nota promissória. Acabou, quitou tudo ali na cruz do Calvário. Eu preciso acreditar. Eu só vou conseguir ter uma plenitude de liberdade quando eu acredito que Cristo cumpriu isso na cruz e eu não devo mais nada, estou livre. Deus olha para mim e vê que eu não devo mais nada, não me cobra mais nada, não existe mais nada. Ele mesmo diz, você está livre porque você creu, isso aconteceu. Enquanto eu não crer nisso, eu estou sempre culpado, devendo, é um peso na minha consciência, não tenho paz, sou um crente que não tenho paz. E que mais ele fez na cruz? Ela despojando. Quem foi despojado na cruz? Os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então ali na cruz, o que é despojar? É tomar o território, é tirar a autoridade, é desfazer o domínio, é enfraquecer. Então na cruz, o diabo e todos os seus demônios foram despojados, destituídos de autoridade, enfraquecidos, destruídos. Você acredita ou não? Aconteceu na cruz. A pessoa quer vencer o diabo com água, com óleo, com rosa. Ela acha que isso vence o diabo. A única coisa que vence o diabo é a cruz. Foi o que foi feito ali. E ali o diabo foi despojado, foi enfraquecido. Ele não está com essa corda toda. Não tenha medo do diabo. Ele que tem que ter medo de você. Por quê? Porque você conhece a verdade, sabe que tem autoridade sobre ele, no nome de Jesus. Ele que tem que estar apavorado com você. Não é você com medo dele. Pastor, não fala assim. Pastor, cuidado com a seta. Pastor, olha a retaliação. Ui, cuidado, pastor. Cuidado nada. A seta caiu na cruz, a retaliação também. Agora, se você quer que a seta vai te atingir, já te atingiu agora. Está pego. Melhor sair correndo e para o pronto-socorro. Espiritual, né? Não tem igreja que fala que é pronto-socorro. Né? Vai para o pronto-socorro porque você se vê doente. Não tem jeito. Cuidado com a seta. Pelo amor de Deus. Olha a retaliação. Ó, pastor, eu orei pelo demônio. E falaram assim, agora você vai para a sua casa, o demônio vai para a sua casa, pastor, porque eu orei para libertar o demônio de alguém, agora que eu faço? Tudo mentira. Você acreditou nisso? Você não conhece a verdade da palavra de Deus.
Nós temos um escudo grande, poderoso, porque o diabo foi despojado na cruz. Vamos rápido, só mais um pouquinho. Hebreus 2,14, o que diz lá? Não cansa não, viu, queridos? Não cansa de mim, não cansa não. Hebreus 2,14, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha, leia e entenda, está escrito na Bíblia, destruísse, quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, na cruz de Cristo, o diabo foi destruído, mas os inimigos da cruz de Cristo ressuscitam o diabo, faz o diabo crescer, só fala nele, não fala da vitória da cruz. Eles anulam a cruz, anulam o que foi feito na cruz. Então o demônio, só falando do demônio, a macumba pega em todo mundo, mas eles fazem a macumba na igreja Ponte Sal Grosso, é só aquela macumba deles que liberta, macumba libertando de macumba. Você acredita nisso? Ih, pastor, o senhor também. Não fica bravo, não. Para que destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem? Então o diabo foi destruído. Quem está na graça fala assim, pastor, ele foi destruído, então ele não existe. Ele existe. É que eles ouviram muito lá o Crescendo em Graça, que ele pregava que o diabo não existe mais. O diabo foi destruído. É a mesma coisa o exemplo que eu já te dei. Um carro pegou fogo, queimou todo o carro. Ele continua sendo o carro, está lá, ó. Porém, destruído. Ele continua sendo o carro. As rodas estão lá queimadas, o ferro que sobrou, o motor queimado, mas continua sendo o carro, porém, destruído. Agora isso é válido para quem? Para quem é crente, para quem nasceu de novo, quem crê na verdade. Quem está no mundo não sabe nada. O evangelho eles não sabem nada. Eles não vivem o evangelho. Para eles o diabo está agindo, mas para nós foi destruído na cruz do Calvário. Mas os inimigos da cruz só pregam o diabo. Presta atenção. O diabo está grande, tem muita macumba pegando. Os demônios estão nas casas dos crentes dia e noite e dia. As mulheres que estão na igreja, que o marido não é crente, os maridos são tudo endemoniados. É assim que eles falam. Os maridos que estão na igreja, a mulher não está na igreja, as mulheres são tudo endemoniadas. Os seus parentes que não vêm na igreja, todos eles estão tudo endemoniados. Os teus vizinhos da esquerda e da direita, que não são crentes, joga sal grosso lá porque estão tudo endemoniados. Eles pregam só isso. Mas não pregam, eles anulam, são inimigos daquilo que Cristo fez na cruz. Para terminarmos, vamos lá, 1 Coríntios. Coríntios capítulo 1. Olha, isso aqui é evangelho, isso aqui está na Bíblia, isso aqui é verdade. É verdade que eu vou te ler. Olha, é nova aliança, isso é depois da cruz. Então é verdade. Se você não vê isso, vem pela televisão, pelo rádio, é que não interessa para eles, mas é verdade isso aqui que eu vou te ler. Olha aqui a verdade que eu vou te ler. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz, olha lá, é loucura para quem se perde. O que é a palavra da cruz? É o ensino sobre tudo que Jesus fez na cruz. Essa é a palavra da cruz. É loucura para quem está perdido. Então quem está perdido, não é salvo, a palavra da cruz é loucura, não gosta, não interessa, não tem motivação para isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. O que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Então o que Cristo fez na cruz é o poder de Deus para mim, que muda a minha vida. É o poder de Deus. Você acredita nisso? Então quero encontrar com o poder de Deus. Eu tenho que olhar para a cruz e crer naquilo que foi feito. Aquilo vai se cumprir na minha vida. É o poder de Deus. Mas para quem não é salvo, não é legal falar isso. Não estou vendo as casas e os carros, o dinheiro lá. Eu não estou emocionado. O negócio da cruz,
Eu estou aqui numa luta danada, Jesus morreu na cruz por mim, eu quero tomar posse logo do que me interessa. Vocês entendem isso ou não, queridos? Os inimigos da cruz. Onde Paulo disse que eles estavam no nosso meio, no meio da igreja. Os inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. Só se preocupam com as coisas terrenas, o evangelho materialista, é só isso, só com isso que eles se preocupam. Então Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Continuando, versículo 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Por que escândalo para os judeus? Os judeus estavam debaixo da lei, não criam em Jesus Cristo. Então, se viesse falar para os judeus que Cristo foi o último sacrifício da lei, eles diziam, é loucura, isso é loucura, isso não é judaísmo, é loucura para os judeus. Para quem está debaixo da lei atualmente, dizer que Cristo nos libertou para sempre, é loucura. Eles estão lá no José, no Isaías, nas campanhas, tentando se libertar, ainda é loucura para eles. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas presta atenção, mas para os que foram chamados na graça, que entendem o evangelho, que nasceram de novo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus, aquilo é a sabedoria de Deus. Aquele Cristo pregado ali é a sabedoria de Deus. A mente humana não vai entender isso, só pela fé, e nós entendemos. Então volta lá, vamos terminar onde começamos, Filipenses capítulo 13, o que Paulo fala? Vamos ler devagar agora para concluir. Irmãos, sede meus imitadores. O que Paulo pregava? Cristo, a cruz de Cristo. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o nosso modelo, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha lá, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, então o que prova que eles são inimigos da cruz de Cristo, Paulo? E Paulo responde, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. É o evangelho que só se preocupa com as coisas terrenas. São esses. Agora Paulo diz, a nossa pátria, de onde nós somos? A nossa pátria está nos céus, não é aqui na terra. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de humilhação, corpo do pecado, para ser igual ao corpo da sua glória. Então, a nossa pátria está nos céus. Então nós vamos viver, meus irmãos, numa dimensão celestial, onde a vida é perfeita, onde não se morre mais, onde nós vamos ter um corpo de glória, um corpo, posso brincar, um corpo que voa, um corpo que vai atravessar as galáxias no tempo de um simples piscar de olhos. Como é que nós vamos conhecer o infinito que Deus criou? Na velocidade da luz, até mais que a velocidade da luz. Então nós vamos ter um corpo igual ao corpo da sua glória, na pátria que está nos céus, no nível de vida ultra, além da nossa imaginação. Foi para isso que ele veio aqui no mundo. Você acredita nisso? Um corpo que não fica doente. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus foi subindo que nem um balão, voando e sumiu nas nuvens. Ai, que corpo! Não teve medo de altura, não deu nenhum... Não deu ânsia. Como é que ele foi para lá?
Nós vamos ter um corpo assim. Meu Deus. Uma vida incorruptível. Que não morre mais. Acabou o sofrimento. Acabou essa primeira coisa aqui nessa terra maligna. Acabou. A nossa pátria está nos céus, de onde nós estamos aguardando a vinda dele, o Salvador Jesus Cristo, e vai transformar o nosso corpo de humilhação, esse corpo que fica doente, que tem tendências malignas para fazer tudo errado, para fazer tudo atrapalhado. Natureza maligna está nele, quer fazer tudo ao contrário que Deus quer, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, como é que eu tenho que viver, pastor? Eu tenho que estar lutando nessa vida. Se eu puder ter mais dinheiro, amém. Mas, pastor, isso com todo o meu esforço eu não consegui. Eu não vou abrir mão da minha fé. Pastor, isso com todo o meu esforço eu não consegui ter uma casa própria. Eu não vou abrir mão da minha fé. Eu sei o que está me aguardando. Se você puder ter a casa própria, Deus te abençoe, que vocês todos tenham. Está entendendo? Pastor, e se eu nunca tiver aquele emprego que eu encho o bolso de dinheiro, estou vivendo apertado, mas Deus vai vivendo, não abra mão da sua fé. Pastor, eu consegui fazer um negócio que fiquei rico, amém. Não abra mão da sua fé, não se contamine porque ficou rico. Não dê ocasião para cá. Pastor, consegui comprar uma BMW. Bom, então vai lá na televisão dar o testemunho. Não abra mão da sua fé, tendo muito ou não tendo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, os inimigos da cruz de Cristo, quem são? Aqueles que anularam os feitos da cruz, não pregam mais o Cristo crucificado, o sangue derramado, não falam mais do Evangelho. A busca dele é uma busca voltada para a terra, para as coisas materiais. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.